E você aí? Me responda com sinceridade. Por acaso você está se sentindo sobrecarregada emocionalmente? Como se você estivesse presa a uma rotina que só te esgota o tempo todo? Meninas, eu sou Lia Ferreira, eu sou psicóloga e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas sobre como se libertar dessa sobrecarga emocional no seu dia a dia, nas suas rotinas, no seu cotidiano. E a primeira dica que eu quero deixar aqui, meninas, é falar sobre a questão do tentar dar conta de tudo, do tentar querer carregar o mundo nas costas sozinha. Desses momentos que a gente tem de pensar que não precisamos e que não devemos e que não podemos pedir ajuda do outro. E simplesmente abraçar tudo sozinha e pensar que temos que dar conta de tudo sozinha. Então, meninas, o que eu quero deixar aqui é simplesmente um alerta, um despertar nas nossas mentes. Temos que aprender a pedir ajuda. Não é porque você é dona de casa, que você é mãe, que você tem todas aquelas atividades no seu dia a dia ali dentro da sua casa, na sua família, que você tem que se olhar e colocar na sua mente que você é obrigada a dar conta de tudo, dar conta de todos os afazeres, de todas as atividades. E considerando que tem muitas de nós que são mães, que têm crianças pequenas, têm filhos pequenos, e muito, como a grande maioria, ainda tem o trabalho externo, que ela precisa dar conta. E aí como é que faz? Então, temos que aprender, temos que colocar na nossa mente que é necessário, é importante a gente pedir ajuda, a gente pedir apoio, a gente pedir suporte, porque você não é obrigada a dar conta de tudo sozinha. E se você ficar pensando desse jeito, que você é obrigada a dar conta de tudo sozinha, você vai adoecer. Porque a sobrecarga emocional vai cansar sua mente, vai cansar o seu físico. Então, meninas, temos que aprender a pedir ajuda. Eu sei que todos nós sempre estamos nas nossas atividades, ninguém está aí com tempo para ficar atendendo o outro. Eu sei que cada um está mais ocupado do que o outro, nas suas atividades adversas. Mas será que realmente não tem mesmo esse ser que possa te dar esse suporte, que possa te dar uma ajuda por algum instante, por alguns minutos? Então, meninas, é a gente olhar à nossa volta e entender o que que você de fato está fazendo mesmo. Será que você de repente não está querendo provar algo para os outros, se colocando como a fortuna que dá conta de tudo? Que dá conta de tudo sozinha, que não precisa de ajuda, que não precisa de ninguém? Será que você muitas das vezes não está se colocando nesse lugar? Você já parou para pensar nisso? Então, meninas, se avalie, se observa e não tenha receio. Peça ajuda, peça apoio, peça suporte em pró a sua saúde mental, em pró a sua saúde emocional, em pró a sua saúde física, porque chega no final do dia, você está super cansada fisicamente também, porque são tantas atividades, tantos afazeres, tantas coisas que você faz no seu dia a dia, que além da sua mente, além do seu emocional, o seu físico também está muito cansado, está esgotado. Então, meninas, peça ajuda. Peça apoio, peça suporte. Isso não vai te deixar menos, não vai te deixar, não vai te colocar como um ser fraco, como um ser frágil, não. Isso simplesmente está te colocando como uma mulher inteligente, que se ama, que se valoriza e que entende que a sua saúde mental, a sua saúde emocional é importante e ela tem que estar saudável, ok? E a segunda dica, meninas, é a questão de sobre a gente aprender a falar não. Infelizmente, nós mulheres, principalmente nós mulheres, sofremos desse mal. Não sabemos dizer não. Estamos
disponível o tempo todo dizendo sim para tudo e para todos, nos colocando para o mundo que estamos disponível o tempo todo. Então nós temos que aprender a dizer não. Você sabia que o dizer sim é uma das causas de maior de maiores é uma das causas de maior sobrecarga emocional? É esse hábito que temos de sempre dizer sim o tempo todo? É uma das maiores causas da sobrecarga emocional, é isso mesmo. Porque você coloca para o outro e para o mundo que você está disponível o tempo todo. É simplesmente isso, que você não precisa de um tempo para você mesmo, que você não precisa de um tempo para você atender as suas necessidades, as suas responsabilidades com você mesmo, para com as suas coisas. Então esse dizer sim o tempo todo e para todo mundo e para todo momento, isso aí simplesmente você está desmerecendo a sua saúde emocional. Você está desmerecendo o seu alto valor. Porque as pessoas de fora te veem como você um ser que está disponível, que você não tem vida própria, que você está ali simplesmente disponível para todo mundo, disponível para o mundo. Então você está mostrando para o outro que você é um ser sem valor. Então temos que ficar muito atenta nessa questão do dizer sim a todo momento, para todo mundo, para qualquer coisa. Toda vez que você for dizer um sim, para um segundo, pensa um minuto e olhe para você. O que que você está abrindo mão para você atender aquele sim do outro? Em que você está abrindo mão de coisas a você mesmo que você está abrindo mão para atender aquele sim do outro? Então, toda vez que você for dizer um sim, pare um segundo e volte essa questão para você. E se olhe, se observa. O que que é que eu estou abrindo mão de mim aqui para eu dizer esse sim para o outro? Você compreende? Então, quando você começar a fazer uso dessa avaliação, desse momento, você vai minimizar muito essa questão de sempre dizer sim, de sempre estar disponível para o outro. Porque toda vez que isso acontecer, você vai se auto-observar. Você vai parar um segundo e se observar. Opa, eu estou abrindo mão do quê? Para mim, para eu dar dar esse sim para fulano. Do que eu estou abrindo mão? De qual coisa minha, de qual responsabilidade minha que eu estou abrindo mão? Então, toda vez que você fazer esse questionamento, vai minimizar muito essa demanda de dizer sim para o outro, ok? Então, se observa, presta atenção, que você vai ver o quanto que isso vai minimizar esse hábito de dizer sim, quando você começa a prestar atenção e se avaliar e se olhar, ok? E a terceira dica que eu quero deixar aqui é sobre a questão de você tirar um tempo, um momento só seu, só para você. Eu sei, eu entendo perfeitamente que todo mundo está naquela correria, está naquela rotina o tempo todo. Mas temos que ter consciência que a nossa mente, o nosso corpo, todo o nosso físico, ele necessita de um momento de pausa. Pequenos minutos, pequeninas pausas no seu dia a dia. Se você é uma mãe que tem filhos, que está lá com a família, tudo, é nessa hora que eu volto lá na primeira dica. Peça ajuda para que alguém fique uns minutos com essas crianças, que atenda essas crianças naquele minuto tal para você, para que você tire uma pausinha, que você tire alguns minutos para você, para sua mente, para o seu físico. Tire, se retire do lugar, vá para um canto só seu, para você ficar uns minutos tranquila. Isso são alguns minutos no seu dia a dia. Peça ajuda para que isso possa acontecer, ok? Porque temos que entender que você tem que se conectar com você mesmo no decorrer do seu dia. Você precisa dessa conexão. Justamente para quê? Para estabelecer esse contato de você para com você mesmo, para você estabelecer
uma melhor saúde mental, uma melhor saúde emocional. É mostrar para você que você se importa com você mesmo, que você se ama, que você se valoriza, que você entende que você precisa de pausa, que você precisa de descanso. Então, você precisa fazer esse reconectar no seu dia a dia com você mesmo. Então, meninas, não tenha receio para esse momento acontecer. Se preciso for, vai lá na dica um, peça ajuda, peça um apoio, peça um suporte, para que alguém possa te atender ali, atender as crianças ou atender aquela situação momentânea ali, para que você se retire para um momento de pausa, para um momento de descanso. Uns minutinhos só no seu decorrer do seu dia. É alguns minutinhos. É isso, ok? E agora eu quero falar sobre a quarta dica. A quarta dica, meninas, é sobre a questão da autocobrança, que infelizmente a gente convive com isso o tempo todo. Diminuir a autocobrança, é isso mesmo. Você, quando diminui a autocobrança, você melhor se compreende. É isso mesmo, meninas. Porque quando a gente está nessa autocobrança excessiva, precisamos nos auto-questionar. O porquê que você está reagindo desse jeito? Por que que você está nesse condicionamento nesse exato momento? É algo para você? É algo para o outro? O que que você tanto quer provar? Porque temos que compreender, meninas, que cada um de nós seres humanos, nós temos a nossa individualidade. Nós temos a nossa subjetividade própria. Cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de se pôr, de se comportar, de compreensão para com as coisas e para com o mundo. Então, aí, por que que você está nessa autocobrança de pensar que você precisa ser perfeito em tudo que você faz, no seu jeito, nas coisas à sua volta. Tudo necessita da perfeição. A troca do quê? Você está em busca do quê? Provar algo para você mesmo ou para o outro? Então, toda vez que a gente se colocar nesse momento dessa autocobrança excessiva, temos que parar um segundinho e voltar para conosco mesmo e se questionar: por que que eu estou assim? Por que o que que eu estou buscando? O que que eu estou querendo provar? É para mim? É para o outro? Porque quando a gente levanta esses questionamentos no momento desse, você passa a entender, a compreender melhor que tipo de emoção que você está envolvido naquele momento, que sentimento que você está sentindo naquele momento. E você tendo essa clareza de emoção e sentimento, você vai saber melhor lidar com essa situação, dessa autocobrança que você está vivenciando, ok? Então, todo momento que você se colocar nesse estado de autocobrança, para um segundinho, olhe para você, olhe para dentro e se auto-questione. O porquê desse motivo, o porquê dessa autocobrança, o porquê dessa precisão de provar perfeição para você, para o outro, o porquê, ok? Que eu tenho certeza que você vai diminuir muito esse estado de autocobrança excessiva com você no seu dia a dia, quando você passa a se auto-questionar, a se olhar, porque daí você vai passar a entender, a compreender em qual tipo de emoção e sentimento que você está condicionado naquele momento, ok? Agora eu quero falar da quinta dica, que é sobre a questão da gente respeitar os nossos próprios limites emocionais. E esse respeitar os nossos próprios limites emocionais, que eu quero dizer, é sobre a questão da gente entender, ter a compreensão de se olhar e entender quando você está cansado,
quando você está cansada, que você está precisando de um momento de pausa, um momento de descanso. Então, temos que ter essa consciência diante dessa questão dos nossos limites emocionais. Porque muitas das vezes a gente está tão envolvido no nosso dia a dia, com as nossas atividades, com a nossa correria, que não damos conta, passa desapercebido. E quando a gente não se respeita, não respeitamos esse limite nosso emocional, simplesmente a sobrecarga emocional vai vir com muito peso. Você acaba se tornando uma pessoa muito cansada, a irritabilidade com um nível muito elevado, o seu humor sempre elevado, sempre o seu humor num sentido de que você nada tá bom para você, você está sempre insatisfeito, aquela sensação de que você está sempre desanimado, sem nada que você quer fazer. Então, assim, a gente não se respeitar nesse momento, você simplesmente está se encaminhando por um momento de adoecimento. Vem a sobrecarga emocional, você está se encaminhando para simplesmente para exaustão emocional, que é onde vai te dar aquele momento de fadiga, que para você nada tá bom, você está uma pessoa sempre insatisfeita, infeliz, sempre cansada. Então, te levando para um caminhar de uma depressão, muitas das vezes, para uma ansiedade, ansiedade crônica. Então, a gente tem que sempre se colocar nesse momento do pensar, de se analisar, de se observar, porque senão você vai adoecer e muitas das vezes não vai entender o que está acontecendo. Então, quando você sempre tem esse momento para com você, que você está sempre se observando, se olhando, você tem uma melhor compreensão dos seus estados emocionais e sentimentais. Porque você melhor vai entender que condicionamento comportamental que você está inserido nesse momento. Então, a observação, a autoobservação, a autoanálise de você para com você mesmo é muito importante no decorrer do seu dia a dia, porque assim melhor você vai se conhecer, ok? E temos que ter sempre em mente, meninas, sempre em mente, que o descansar, o se respeitar na questão do limite, esse libertar que a gente tanto fala sobre a questão da sobrecarga emocional, nós temos que entender que ela vai ter a sua existência de acordo com a sua atividade no seu dia a dia. Ela começa em pequenas coisas que você vai realizando no seu dia a dia, em pequenas ações, em pequenas decisões que você vai tendo no seu dia a dia. E aos pouquinhos você vai se autocondicionando a um comportamento diferenciado, a um comportamento novo, a um comportamento mais assertivo, que assim vai te tirar essa sobrecarga emocional diária que a gente muitas das vezes vai construindo na nossa rotina, do nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É tudo uma questão de se observar, de se analisar, de estar sempre se olhando, porque daí, quando você tem essa observação diária com você, você vai se moldando. Você vai se moldando nas suas pequeninas ações do seu dia a dia, nas suas pequeninas decisões do seu dia a dia. Ok, meninas? Então, meninas, são essas dicas que eu queria compartilhar aqui com vocês. E eu tenho certeza que se você fazer uso delas com consciência, a sobrecarga emocional na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, ela vai diminuir muito, vai minimizar muito, porque são dicas muito funcionais para o nosso dia a dia em questão do minimizar a sobrecarga emocional na nossa rotina diária. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E meninas, fica aqui comigo no canal. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, compartilha com alguma amiga e deixa aí nos comentários para mim se está realmente sendo útil
essas dicas que eu deixei aqui para você. Vou ter maior carinho de estar visualizando. E muito obrigada, meninas, pela atenção. E a gente se encontra no próximo vídeo.